Saudações a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. É uma honra muito grande recebê-los aqui. Para os novos inscritos e para os inscritos de outros canais, sejam sempre muito bem-vindos. Hoje eu vou dar continuidade num tema que eu abordei no vídeo anterior. Trarei alguns complementos importantes, tá bom? Vamos deixar aqui a nossa musiquinha, né? Gostaria de trazer algumas informações adicionais, um complemento quanto ao tema, né? Padrão vibratório, certos tipos de padrões, né? E seus determinantes e condicionantes, né? O padrão vibratório determina também o tipo de companhia, tá? Ou seja, existem certas modelações, tá, em volta do padrão vibratório, tá? No vídeo anterior, eu trouxe uma introdução sobre o que viria a ser o padrão vibratório, né? Também a importância, né, de se manter o padrão vibratório. Enfim, o vídeo anterior eu trouxe alguns detalhes referentes, né, ao tema, introduzindo o assunto. Agora neste vídeo trarei alguns complementos, tá bom? Tanto que decidi até usar a mesma camiseta para fazer esta segunda parte, tá bom? Vamos lá então. Bom, o padrão vibratório seria a assinatura energética do espírito, né? Ou seja, a frequência, a ondulação, a vibração que aquele espírito alcançou, né? Atingiu naquele nível, naquela condição, e o quanto ele consegue permanecer, né? Então, imagine que tudo é energia, tá? Tudo é energia, tá? Os pensamentos, as palavras, sejam palavras pronunciadas, proferidas ou palavras escritas, tá? Assim como as atitudes, tá? Tudo é energia. Existem vários tipos de energia, né? Existem variáveis. Por exemplo, a energia vital, conhecida como Qi em chinês, Ki em japonês, Prana em hindu. A energia, ela pode ser classificada de várias maneiras, né? Existe a energia vital, existe a energia magnética, o magnetismo, a energia eletromagnética, a energia elétrica. Existe a energia mecânica, a energia hidráulica, a energia eólica, existe a energia quântica, existe a energia vril ou energia taquiônica, existem energias provenientes de várias fontes. Por exemplo, existe o fluido cósmico universal, o éter, o ectoplasma, que é um fluido vital quintessenciado, né? Existem outros fluidos também que são energias, mas existem diversos tipos de energia, até energia eletrostática produzida pelo nosso corpo físico, tá? Enfim, não vou entrar aqui muito neste mérito. Posso preparar um outro vídeo depois falando sobre as energias, os diversos tipos de energias, tá? Posso trazer num vídeo futuro, um vídeo falando só sobre energias, tá bom? Suas variáveis, classificações, características, enfim. Mas o vídeo de hoje é uma segunda parte, um complemento, né, sobre o padrão vibratório, tão importante para nós, tá? No vídeo anterior, então, eu mencionei, né, sobre o que viria a ser o padrão vibratório,
né, a importância, né, de se manter um padrão vibratório, tá? E hoje eu vou ressaltar a importância de se manter um padrão vibratório, porque ele determina nossas companhias, tá? Então, o padrão vibratório é isso, meus amigos, meus irmãos. O padrão vibratório seria o padrão energético de um espírito, de um encarnado ou de um desencarnado, tá? Quando digo padrão vibratório, não se limita apenas a nós, seres humanos, porque o padrão vibratório, ele não se restringe apenas à nossa raça terrestre, mas existem seres de outros planetas, de outras orbes, de outros planos e dimensões, que também possuem seus padrões vibratórios, mais elevados ou menos elevados. Então, o padrão vibratório seria esta assinatura energética do espírito, definindo o seu perfil, definindo a sua evolução espiritual, a condição e o nível espiritual a qual se encontra, porque tudo é energia. Então, o padrão vibratório de um espírito encarnado em um corpo físico, seja a raça que for, de qualquer planeta, dimensão, plano que for, ou de um espírito desencarnado, também, independente do plano, dimensão a qual se encontra, tá bom? Então, o padrão vibratório define este perfil energético de um espírito, definindo suas características, sua condição, seu nível, seu perfil, também a sua assinatura, tá? Porque tudo é energia, e as energias, elas se manifestam de várias formas, como eu disse, né? Existem energias tangíveis, tá? Energias condensadas, energias tangíveis e condensadas. Existem energias mais etéreas ou etéricas, mais sutilizadas, espiritualizadas, tá? Existem energias que ficam transitando entre o plano físico ou espiritual de uma densidade menor ou maior, tá? E existem também energias que nós ainda não conhecemos, tá? Existem energias que ainda nós desconhecemos, porque existem formas de vida que não são espíritos, mas são seres inteligentes que abrigam estes universos infinitos. Então, este vídeo é apenas uma introdução. Ainda precisamos estudar bastante, estudar mais, porque ainda sabemos muito pouco, né? Então, Deus envia os seus emissários para trazer as verdades novas no momento certo, de forma gradativa. E a espiritualidade da luz está trazendo muitas informações, conhecimentos, revelações, através dos médiuns, que são os escolhidos, os eleitos para esta obra, para instruir a humanidade, tá? Então, cada médium tem a sua missão, um trabalho diferente, específico, tá? Então, cada médium, cada trabalhador da luz veio para uma missão diferente. Então, cada um tem a sua importância. Então, desta forma, gostaria de dizer também que eu estava me referindo, né, às energias. Enfim, existem padrões energéticos, né, que definem, então, este perfil psicológico, este perfil energético, este perfil espiritual, né, de acordo com cada espírito, porque cada espírito apresenta um nível, uma condição evolutiva diferente. Então, cada espírito vai apresentar um padrão vibratório diferente, tá? Então, percebam que existem também energias intangíveis, né? Por exemplo, o som, né?
O som é uma energia que, mesmo que nós não consigamos tocar, sentir, nós podemos perceber através da nossa audição. Então existem energias que podem ser captadas pelos nossos sentidos, e existem outras energias que nós não conseguimos captar pelos nossos sentidos sensoriais. Mas espíritos numa condição evolutiva maior, espíritos mais evoluídos, né? Espíritos de luz numa condição evolutiva mais elevada, conseguem captar energias que não podem ser sentidas ou captadas por outros espíritos. Tá? Então, o som seria esta energia, né? Esta ondulação, esta frequência energética, né? Em forma de ondas que atingem, né? Determinado nível de frequência, hertz, watts, enfim, como a luz, que também é energia. Nós não podemos tocá-la, mas podemos sentir, ver. Assim como o som, podemos ouvir. Então existem energias que, mesmo que não sejam condensadas, nós não conseguimos tocar, mas podemos sentir, ver e ouvir usando os nossos sentidos. Né? E o ser humano, ele possui, né, 5 sentidos. Né? O nosso corpo físico consegue captar 5 sentidos, né, de acordo com a nossa estrutura fisiológica, anatômica, biomecânica, cinesiológica. Né? Os 5 sentidos, que são a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Né? Podemos sentir, né, energias utilizando estes nossos 5 sentidos. Né? Usando a nossa visão, a gente enxerga a luz. Né? Usando nossos ouvidos, nós percebemos, escutamos o som. Né? Através do paladar, né, a gente pode sentir o gosto de uma energia condensada. Né? Através do nosso olfato, podemos também sentir o cheiro, o aroma de energias sutis. Né? E através do tato, podemos sentir energias condensadas e tangíveis. Né? Então vejam que existem vários tipos de energias. Né? Agora, quando nós aperfeiçoamos os nossos 5 sentidos em um nível elevado, podemos então acabar aprimorando de tal forma que nossos 5 sentidos eles ficam afloradíssimos. Né? E alguns conseguem, através da intuição, né, através da visão mediúnica ou espiritual, né, desenvolver o 6º sentido, né, que muitos conhecem como o nosso terceiro olho, né, que seria a visão espiritual, né, ou intuição. Né. O 6º sentido seria uma percepção, né, do nosso chakra frontal ou terceiro olho, né, mas se refere à visão mediúnica ou espiritual. Em outras palavras, também intuição. Tá? Então, alguns médiums mais aflorados, né, conseguem desenvolver este 6º sentido de uma forma mais ostensiva que outros. Existem médiums com suas faculdades mais afloradas que têm uma percepção maior, tá? Depende da mediunidade de cada um, né? Todos nós somos médiums. A palavra médium vem de intermédium, ou seja, intermediário. Somos um canal, um instrumento, uma ferramenta entre o plano físico e o espiritual. Alguns têm uma sensibilidade maior que outros, ou seja, todos são médiums, mas existem médiums mais ostensivos, com a mediunidade mais aflorada, sentem mais, percebem mais, né?
conseguem enxergar, ouvir, sentir manifestações do plano espiritual com mais facilidade que outros, né? Outros ainda estão mais com as sensações, a percepção, né? Os sentidos, né? Mais petrificados, né? Mas existem médiums e médiums, né? Existem médiums que vêm com uma condição mais aflorada, ostensiva, porque vieram cumprir uma missão, foi destinado a eles estas faculdades mediúnicas para um trabalho, pode ser devido a uma missão importante, ou um resgate kármico, dívidas, débitos, enfim. E existem outros tipos de médiums que não possuem faculdades mediúnicas ostensivas e afloradas. Na verdade, existem médiums que, mesmo não tendo esta percepção ou sensibilidade, passam desapercebidos, ou seja, muitos acreditam que nem sejam médiums, né, porque não demonstram, né, suas faculdades mediúnicas, mas, como disse, todos nós somos médiums, mas existem estes médiums que vieram com outras missões importantes, né? Não necessariamente como outros médiums, mas estas outras pessoas que não têm estas faculdades mediúnicas ostensivas e afloradas vieram com outras missões importantes, né? Existem muitos espíritos de luz extremamente evoluídos que não vieram com suas faculdades mediúnicas afloradas e ostensivas, mas vieram fazer um outro trabalho importante, tá? E existem muitos espíritos endividados, alguns até criminosos cósmicos, que reencarnaram como médiuns e com a mediunidade ostensiva e aflorada, tá? Então, não é uma regra, depende muito da programação kármica de cada espírito, tá bom? Bom, então, falando sobre os padrões, né? Vamos lá, então. São muitas informações, né? Eu até peço desculpas a todos vocês caso eu me equivoque em algo, caso eu me engane, cometa algum equívoco ou erro, peço que me perdoem, tá? Sou apenas um aprendiz, tá? Estou também iniciando, aprendendo e tenho estudado e me esforçado, né, ao máximo para compreender e trazer para vocês, né, todas estas informações, conhecimentos e revelações importantes da espiritualidade, tá? Mas já adianto aqui, tá, que eu não sou o detentor da verdade. Eu não sei de tudo, estou aprendendo, como todos vocês, né? Sou também um iniciante, um aprendiz, tá bom? Mas saibam que eu sempre vou me esforçar ao máximo para fazer o meu melhor. Ou seja, né, eu estudo, me esforço, me dedico para estudar e compreender também, né, todos os ensinamentos que a espiritualidade nos traz, tá bom? Então vamos lá. Trarei aqui alguns complementos sobre este assunto, sobre este tema tão importante, tá? Nós sabemos que muitos espíritos encarnados e desencarnados estão encaixados, né, categorizados em diferentes escalas evolutivas, né? Existem espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos, né? Espíritos mais endividados e espíritos menos endividados. Espíritos que abrigam dimensões superiores, né? Dimensões mais elevadas, e espíritos que abrigam dimensões inferiores, menos elevadas. Existem espíritos que estão em planos diferentes, incompreensíveis a todos nós, e saibam que existem níveis diferentes de perfeição. Existem espíritos que evoluem tanto que atingem níveis diferentes de perfeição, tá bom? Porque a evolução é infinita. E existem espíritos que
insistentes no mal não conseguem evoluir e, em alguns casos, eles precisam reiniciar toda a trajetória e jornada. Ou seja, alguns podem até mesmo serem resetados, né? Porque não conseguiram evoluir e ficaram por muito tempo, né, no mal, insistindo nestes erros que se perpetuaram, tá bom? Então, o padrão vibratório define, né, a evolução de um espírito, tá? O espírito é pura energia, né? Tudo é energia. E o que seria o espírito? O espírito é pura energia, né? Então, o espírito é a centelha divina, é a partícula de Deus, é o átomo ou a célula de Deus, né? O espírito é a sede da mônada. Enfim, o espírito é pura energia. O nosso espírito é um fragmento, uma porção menor, é um fractal de Deus, ou seja, Deus, que é o Todo-Poderoso, o Senhor Supremo de todos os universos, né? Criador de todos os universos existentes, né? É a fonte de tudo que é, né? É o eu sou, enfim, Deus, o Todo-Poderoso, está em todos os universos. Ele abriga todos os universos, porque ele criou tudo. É o nosso Criador. Nós somos suas criaturas, né? Mas todos nós viemos de Deus, né? Deus nos criou. Então, o nosso espírito veio de Deus. O nosso espírito é um fractal de Deus. É uma porção menor, é um fragmento. É um fractal, entende? Então, podemos entender que Deus, em sua misericórdia, amor, generosidade, enfim, Deus, como naquela imagem do Big Bang, Deus, em sua misericórdia, amor, sabedoria e generosidade infinitas, ele nos criou e criou tudo que existe no universo e nos universos se doando. Então Deus, ele se subdividiu e se multiplicou em infinitas partículas divinas. E estas partículas divinas deram origem a tudo que conhecemos hoje, inclusive, né, os espíritos, tá? Então o espírito é pura energia que veio de Deus, e Deus é a energia mais poderosa que existe em todos os universos, né? Porque Deus é o Todo-Poderoso, né? É a sabedoria infinita, né? Todos nós ainda não compreendemos Deus. E espíritos que atingiram níveis de perfeição diferentes, os espíritos mais iluminados e elevados, ainda não compreendem Deus. Enfim, então, o nosso espírito é pura energia, tá? Então, o padrão vibratório seria o perfil deste espírito. Seria a assinatura energética, seria a definição, a classificação, o perfil espiritual, né? O que define a sua energia, se ela está mais elevada ou menos elevada. Então, o padrão vibratório, né, seria esta mensuração, este cálculo, porque existem gradientes diferentes de energia. Então, o padrão vibratório seria uma forma de classificar o nível energético, a condição espiritual de um ser, de um espírito, tá bom? Muitos espíritos perpetuam seus padrões não somente numa encarnação, mas muitos espíritos trazem de vidas passadas, de outras reencarnações, o mesmo padrão de comportamento. Por exemplo, existem espíritos que, nesta atual encarnação, no momento presente, estão se comportando da mesma forma que em outras vidas passadas. Ou seja, muitos espíritos perpetuam, continuam com o mesmo padrão de comportamento, padrão de pensamento
e padrão vibratório, porque não mudam, não se modificam. Quando isto acontece, o espírito ele traz para si algumas consequências, né? Conhecem aquela frase? Diga-me com quem andas, que eu lhe direi quem és. Tá? Companhias definem destinos, não somente escolhas, mas o padrão vibratório também define a companhia de um espírito. Se um espírito ele conseguir manter um padrão vibratório elevado, ele atrairá para si o concurso de bons espíritos, de espíritos da luz. Agora, se um espírito manter seu padrão vibratório baixo, ele atrairá para si a companhia de espíritos de baixa moral, de um padrão vibratório mais baixo, ou seja, espíritos sombrios, trevosos, né? Se um espírito aumentar, elevar o seu padrão vibratório, ele atrairá para si a companhia destes espíritos da luz. Mas se o espírito manter seu padrão vibratório mais baixo, ele atrairá para si a companhia de espíritos trevosos e sombrios. E alguns espíritos mais ignorantes, ociosos, ignorantes no mal, enfim, espíritos zombeteiros, toda espécie de espírito que se encontra nas sombras ou nas trevas, tá? Por resistência, né? Na mudança para melhor. Então, o padrão vibratório, ele é muito importante. É necessário que nós tenhamos consciência e consigamos dominar nossos instintos mais selvagens. Nós devemos controlar também nossos impulsos instintivos, e é necessário que nós tenhamos autodomínio ou autocontrole para evitar cair, tropeçar, cometer um deslize e dessa forma baixar o padrão vibratório, porque baixando o padrão vibratório se atrairá a companhia de espíritos ignorantes no mal, espíritos das sombras, espíritos das trevas, tá bom? Então, como é que nós conseguimos manter o nosso padrão vibratório mais elevado? Como é? Em primeiro lugar, precisamos, antes de mais nada e acima de tudo, estabelecer uma conexão, sintonia e afinidade com Deus e com a luz. Depois, se esforçar ao máximo para fazer a reforma íntima, obter o autoconhecimento e colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado pelos grandes mestres, pela espiritualidade da luz, ou seja, colocar em prática as virtudes e qualidades do espírito que veio de Deus. Então, a gente deve se esforçar ao máximo para ser alguém bom, uma pessoa melhor, uma pessoa de virtudes e qualidades, né? E as virtudes e qualidades são inumeráveis, né? Amando mais, perdoando mais, se esquecendo das ofensas, né? Sendo mais gentil, amoroso, caridoso, complacente, bondoso, nobre, altruísta, generoso, honesto, franco, sincero, sensível, delicado, afável, sendo também complacente, manso, sereno, humilde, amigo, educado, gentil, responsável, cuidadoso, prudente, enfim, ser alguém alegre, feliz, otimista, positivo. Existem muitas qualidades e virtudes em um espírito. Nós devemos nos esforçar ao máximo para fazer o nosso melhor e sermos modelos e referência
para muitos, tá? E devemos nos abster, devemos repudiar, né, todo sentimento, toda emoção negativos, ou seja, devemos combater estas energias trevosas, né? Sentimentos e as emoções destrutivos, negativos. Devemos eliminar e erradicar de nós todo o mal, ou seja, nós devemos evitar de fazer fofoca, nós devemos eliminar o vício da maledicência, nós devemos combater, por exemplo, todo vício no mal, como a rudeza, rispidez, aspereza, a má educação, a mentira, o orgulho, a vaidade, a soberba, a petulância, a arrogância, o ego inflado e também desregrado, tá? Devemos combater e eliminar também de nós o cinismo, a agressividade, a malícia, a violência, a cupidez, a gula, a ira, a raiva, o ódio, a mágoa, o rancor, o ressentimento. Devemos também eliminar de nós a tristeza, a melancolia, a frustração, a decepção. Devemos também evitar, né? Devemos eliminar de nós o vício também na sátira, no escárnio, no deboche, na difamação, no julgamento, na censura, na crítica negativa, na calúnia, na perseguição. Devemos eliminar de nós todos estes vícios perniciosos, malignos, pérfidos, porque estes sentimentos, estas emoções adoecem o corpo físico, adoecem a mente, adoecem também o corpo energético e espiritual, tá? Quando um espírito ele tem o padrão vibratório mais baixo, ele permite a interferência de espíritos trevosos. Estes espíritos trevosos podem, então, inspirar este espírito na prática do mal. Então, todos os espíritos encarnados que mantêm o padrão vibratório mais baixo permitem a interferência destes espíritos trevosos, dos desencarnados, e estes espíritos trevosos começam então a arquitetar, tramar planos para destruir uma obra de Deus, para prejudicar alguém, para fazer algum tipo de mal, para prejudicar, comprometer, atrapalhar, importunar alguém, prejudicando então a vida, né, deste outro espírito, tá? Então, o padrão vibratório baixo é uma porta aberta para a entrada de espíritos obsessores, tá bom? Estes espíritos obsessores são espíritos trevosos, ignorantes no mal, que assediam estes outros espíritos por questões de sintonia, conexão e afinidade, tá? Por questões vibratórias, por questões de padrões, padrão de comportamento, padrão de pensamento, padrão vibratório, estes espíritos trevosos, eles então começam a obsediar estes espíritos invigilantes que permitiram que seus padrões vibratórios caíssem. Tá? E existem processos obsessivos complexos. Tá? Existem seres trevosos, especialistas no mal, que tramam, arquitetam de forma ardilosa e criam
obsessões complexas nestes outros espíritos que se sintonizam, se afinizam e se conectam com eles, por causa de seus padrões vibratórios. E também por causa de seus padrões de pensamento-comportamento. Estes espíritos que não se modificaram e que arrastaram de outras reencarnações, de outras vidas passadas, o mesmo tipo de padrão de pensamento, o mesmo tipo de padrão de comportamento e mantém o padrão vibratório igual. Então, muitos espíritos ainda mantêm o mesmo tipo de padrão de comportamento, padrão de pensamento e padrão vibratório de outras vidas passadas no momento atual, na encarnação presente. Por quê? Porque não se modificaram, não fizeram a reforma íntima, não tiveram conhecimento ou autoconhecimento e não se modificaram. Com isso, espíritos que foram algozes, verdugos, carcamanos de outras vidas passadas perseguem, buscando vingança, buscando também obsediarem, né, vampirizarem, sugarem as energias deste outro espírito por laços de sintonia, conexão e afinidade. Mas por que este outro espírito permitiu, com o tipo, a característica do seu padrão vibratório baixo, tá? E estes espíritos trevosos conseguem, por exemplo, através da nanotecnologia do astral inferior, inserir nestes espíritos artefatos, chips, microchips, vibriões mentais, larvas astrais, ou seja, toda espécie de nanotecnologia do astral inferior e também de outros aparelhos e aparelículos nestes espíritos que se sintonizam, se afinizam e se conectam com eles, porque o padrão vibratório baixo permitiu esta interferência, tá? E as obsessões complexas, elas podem não somente fazer adoecer o espírito do encarnado, mas podem também fazê-lo desencarnar com surgimento de uma doença, patologia, enfermidade, moléstia, ou qualquer outro tipo de incapacidade, limitação, afecção, enfim. E estes espíritos trevosos, que se caracterizam, por exemplo, como magos negros, duques do inferno, feiticeiros das sombras, cientistas das trevas, né, vampiros, enfim, existem hierarquias, né, e estes espíritos trevosos alimentam seus laboratórios nas zonas umbralinas através, né, destes outros espíritos que se sintonizam com eles, que se afinizam e se conectam com eles, ou seja, eles são combustíveis para a manutenção, preservação destes laboratórios nos umbrais inferiores, né? Então, muitos médiuns acabam, por exemplo, se desvirtuando do caminho e acabam se conectando, se sintonizando e se afinizando com estes seres trevosos por questões de conexão, sintonia e afinidade. Muitos médiuns, eles se desvirtuam do caminho, baixam seus padrões vibratórios e se tornam presas, fantoches, marionetes destes seres trevosos. E muitos médiuns não conseguem perceber esta interferência porque as energias são compatíveis, tá? Enfim, agora, para combater, evitar, né, a interferência destes espíritos trevosos, somente através da nossa mudança, da nossa modificação, da reforma íntima, elevando o nosso padrão vibratório, elevando o nosso padrão de pensamento, comportamento, conduta, postura, atitude
e se modificando para melhor. Então, o passo é o seguinte: nós devemos buscar conexão, sintonia, afinidade com Deus, com a luz, melhorando então nosso padrão vibratório. Consequentemente, adquirimos uma proteção espiritual maior, né? Quando a gente se conecta com Deus, quando a gente busca a sua frequência, quando nós entramos em contato com Deus e nos conectamos, nos afinizamos e nos sintonizamos com Ele, nós melhoramos o nosso padrão vibratório. Espíritos da luz então nos resguardam, oferecem o seu concurso, nos auxiliam, né? Então, mentores, protetores, guias e outras entidades espirituais da luz oferecerão o seu suporte, o seu socorro, a sua ajuda, o seu auxílio e nos abraçarão porque nós permitimos esta aproximação. Então, veja como é importante elevar nosso padrão vibratório, porque elevando nosso padrão vibratório, elevando nossos pensamentos e elevando nosso padrão de comportamento, nós atrairemos o concurso destes bons espíritos da luz, que nos ajudarão. Consequentemente, a nossa proteção espiritual aumentará, melhorará, tá bom? Mas lembre-se que existirão testes e provas, e que quando um espírito ele melhora seu padrão vibratório, um espírito ele melhora seu padrão de pensamento, comportamento, ele se modifica, ele evolui e melhora, ele se torna alvo dos espíritos trevosos, porque as trevas invejam a luz. E os espíritos trevosos quererão atrapalhar, quererão comprometer, prejudicar, derrubar os trabalhadores da luz. Então, os espíritos trevosos tentarão interferir e prejudicar um trabalho da luz, assim como tentarão prejudicar, né, os médiuns e trabalhadores da luz. Então, é preciso ficar atento, é preciso manter o foco e a atenção plenas para não cair, não tropeçar, não cometer nenhum deslize. Por quê? Porque quanto mais um espírito evolui, quanto mais um espírito aumenta a sua luz, com certeza a proteção espiritual aumenta, por causa do concurso dos bons espíritos. Mas saibam que existem testes e provas, e que espíritos trevosos poderão atacar para prejudicar, derrubar e comprometer um trabalhador da luz. Então, se um trabalhador da luz, um médium, cometer algum engano, equívoco, tropeço, deslize, ou seja, se um trabalhador da luz permitir que seu padrão vibratório caia em algum momento, porque é natural que todos nós cometamos um erro, um equívoco, um tropeço, um deslize, porque é natural que nós cometamos em algum momento algum equívoco, algum erro, tá? Neste momento, os espíritos trevosos, ardilosos, não descansarão. Eles tentarão, em algum momento, atacar este trabalhador da luz, pegá-lo de surpresa, na surdina, de forma ardilosa, né? E os espíritos das trevas tentarão, então, atacar, prejudicar e comprometer um trabalhador da luz. Então, se um trabalhador da luz, um médium da luz, em algum momento baixar seu padrão vibratório, pode ser que um espírito das trevas tente atacá-lo para prejudicá-lo. Então será necessário que, neste momento, quando o médium ou trabalhador da luz perceber que baixou seu padrão vibratório, cometeu algum engano, algum deslize, cometeu algum erro ou tropeçou, o que é natural, tá? Estamos evoluindo de forma infinita e eterna, né?
Neste momento, o médium, o trabalhador da luz, ele deverá, de forma rápida, de forma ágil, elevar o seu padrão de pensamento, comportamento e elevar o seu padrão vibratório para se levantar. Então, por exemplo, se em algum momento um médium, um trabalhador da luz cair, ele precisará se levantar rapidamente, elevando o seu padrão vibratório de forma rápida. Ou seja, o médium, o trabalhador da luz, né, ele precisará buscar de forma rápida sua conexão, sintonia, afinidade com Deus e com a luz. E tem que ser rápido. Ou seja, se o médium ou o trabalhador da luz cair, baixar seu padrão vibratório, ele deverá rapidamente, de forma súbita, com agilidade, habilidade, né, destreza, ele deverá se levantar o quanto antes, aumentando o seu padrão vibratório, aumentando o seu padrão de comportamento, elevando seus pensamentos, suas emoções e sentimentos, elevando o seu padrão de comportamento também, né, para sair daquela arapuca, daquela armadilha, saindo do perigo, evitando possíveis riscos, né? E buscando a conexão, sintonia, afinidade com Deus e com a luz de forma rápida, pode-se levantar rapidamente, elevando o padrão vibratório de forma rápida, buscando, né, entrar na frequência de Deus e da luz, e assim evitando possíveis danos, ataques e interferências, tá? Eu costumo dizer, se você cair, se levante o quanto antes, tá? Se você cair, não conseguir se levantar, lute no chão mesmo assim, mas lute no chão caído para se levantar, porque se você cair, ficar prostrado, contemplando o chão, você poderá levar mais golpes contundentes e não conseguirá se levantar. Mas, se você cair e for difícil se levantar, lute no chão com todas as forças, use todas as suas táticas, técnicas, estratégias para se levantar o quanto antes. Tente, então, controlar, dominar e imobilizar estes ataques das trevas da melhor forma, de forma eficiente, e depois se levante. Se levante. Levante a guarda, olhe para frente, continue no bom combate, lutando, combatendo o bom combate como um guerreiro da luz, e siga adiante, em frente, confiante, sem medo, com coragem, para vencer e superar outros desafios e obstáculos, tá bom? Esta forma metafórica, figurativa, é para ilustrar que nós podemos, em algum momento, cair devido a algum golpe doloroso da vida, porque a vida pode nos surpreender com vários golpes, né? Não somente a vida, mas algumas pessoas também poderão nos atingir, né? Não somente pessoas físicas, mas espíritos também podem nos surpreender, fazendo-nos cair em algumas armadilhas e arapucas, né? Então a vida pode nos surpreender com muitos golpes dolorosos. Algumas pessoas e alguns espíritos poderão também nos surpreender com alguns golpes no sentido metafórico, tá? Se cair, se levante, tá bom? A luta é diferente, é lutar o bom combate, como Jesus, o nosso mestre, nos ensinou: combatei o bom combate. Como você combate este bom combate, né? Você não combate ódio com ódio, fúria com fúria, agressividade com agressividade, tá? Você combate as trevas através do amor, tá? Você combate as trevas através da luz, tá? Então, este é um sentido metafórico. Combatei o bom combate, ou seja,
Não permita que as trevas te derrubem. Levanta-te para a luz e combater o bom combate sendo um guerreiro da luz, amando a todos indistintamente. Porque quando você se conecta, se afiniza e se sintoniza com Deus e com a luz, você se torna Ele em ação. Então, torne-se Deus em ação. Por quê? Porque nós somos fractais de Deus. Somos seres sublimes, celestiais. O nosso eu sou, que é Deus, está dentro de nós. A consciência divina, ela está condensada em nosso espírito. Então, seja Deus em ação, como Jesus, nosso mestre, nos ensinou. Vós sois deuses. Deus está em nós e nós estamos em Deus. E não existe nenhuma força maior que a de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. A luz é muito mais poderosa que as trevas. Então, se você cair, se levante com a força da luz, porque a luz é invencível. Melhorando seu padrão vibratório através da sua conexão, sintonia e afinidade com Deus e com a luz, você vence as trevas. Aumentando, melhorando o seu padrão vibratório, você combate as trevas e você também se cura de todas as doenças, tá? Então é necessário, me desculpem, é necessário que nós aumentemos o nosso padrão vibratório através da nossa conexão, sintonia e afinidade com a luz, com Deus. E é necessário um esforço supremo para combatermos o mal, as sombras, as trevas que há dentro de nós. Porque dentro de nós existe uma porcentagem de luz e de trevas. Existem aqueles que estão vibrando mais na luz do que nas trevas. Existem aqueles que estão vibrando mais nas trevas do que na luz. O padrão vibratório determinará quando o espírito está vibrando mais na luz do que nas trevas, ou mais nas trevas do que na luz. Então o padrão vibratório escancará, revelará, mostrará quando um espírito está vibrando mais na luz ou mais nas trevas. E as pessoas, os espíritos, eles têm uma porcentagem maior na luz ou nas trevas. Existem aqueles que estão no meio, estão vibrando numa porcentagem igual de luz e trevas. E existem aqueles que oscilam, né? Então, é necessário que nós aumentemos o nosso padrão vibratório na luz, porque Deus é luz, Deus é amor. Faça-se a luz, Deus é a energia mais poderosa que existe e nós viemos dele, somos fractais dele. Então, o nosso objetivo, a nossa meta é a evolução espiritual, é nos tornarmos também espíritos perfeitos em níveis de perfeição diferentes. Mesmo que o espírito atinja um nível de perfeição elevada, ainda assim, somente Deus é o Todo-Poderoso e mantém a perfeição absoluta, tá? Mas Deus é luz. Devemos buscar a luz. A luz ilumina as trevas. Então, a luz é mais forte que as trevas. Basta que vocês acendam, por exemplo, uma vela num recinto escuro, e vocês perceberão que aquela vela, por menor que seja, com a sua pequenina chama, consegue iluminar todo um recinto escuro, porque a luz é mais forte que as trevas. Então, se a gente quiser se curar de muitos males, devemos buscar a luz, aumentando o nosso padrão vibratório. E só será possível
elevarmos e aumentarmos o nosso padrão vibratório quando melhorarmos o nosso padrão de pensamentos, comportamento, e quando eu digo comportamento, eu me refiro a tudo, porque tudo é energia. Pensamentos, palavras, escrita e atitudes. Tudo isso se constitui numa coisa só, comportamento. Comportamento para pensar algo, comportamento para se dizer algo, comportamento para se escrever algo, comportamento para se fazer algo. Então, o comportamento dita o padrão vibratório. O padrão vibratório depende também do padrão de comportamento. O que você pensa, o que você fala, o que você escreve, o que você faz, você cocria. Cria uma realidade, porque nós somos co-criadores. Nós viemos de Deus. Então, nós criamos energias. Então, quando pensamos, criamos uma energia. Quando falamos, criamos uma energia. Quando escrevemos, criamos uma energia. Quando fazemos algo, criamos uma energia. O que energia você está criando? Você está criando uma energia boa ou uma energia ruim? Cuidado, porque quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Existe a lei de Deus, que é inexorável, que se chama lei de causa e efeito, ação e reação. Existe a lei de atração. Nós atraímos tudo aquilo que vibramos. Então, tome cuidado com aquilo que você cria. Tudo aquilo que você pensa, fala, escreve e faz, tudo aquilo que você pensa, fala, escreve e faz, gera uma repercussão, um efeito, porque você está criando uma energia, está plasmando esta energia no éter e fica registrado. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você escreve, tudo aquilo que você faz, fica registrado no éter. E gera uma consequência, porque quem planta, colhe. É a lei de ação e reação, causa e efeito. Então, é importante que se tenha cuidado, tá bom? Para que possamos nos curar de doenças físicas e espirituais, é necessário que busquemos melhorar o nosso padrão vibratório e o nosso padrão de comportamento. Dessa forma, a gente se livra de todos os males, tá? Porque o corpo físico, então, começará a vibrar numa energia mais próspera, edificante. Quando melhoramos o nosso padrão vibratório, o nosso corpo físico melhora, se cura, as células começam a trabalhar de uma outra forma, de uma forma mais potente, curando o nosso organismo de todos os males, tá bom? Gratidão suprema a todos vocês. Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.